Olá, povo lindo! E aí, todos estão bem? Vamos tentar hoje fazer mais alguma coisa, além de informar, através da reflexão, do sorriso, utilizando a filosofia, também fazer com que os nossos acadêmicos consigam alguns momentos aí de não só de entretenimento, mas também de conhecimento. Eu estava me questionando, meus amigos e amiguinhas, que assim, o coronavírus, ou eu não vou usar o termo mais técnico, mas vou chamar de coronavírus, ele é democrático, Há um discurso nos meios de comunicação, ele é democrático, ele, sabe, essas coisas todas, além do discurso científico, que é muito importante também. Mas, a meu ver, pessoal, em tese ele não é democrático, sabe? Em tese ele não é. E aí eu fiquei me questionando como eu poderia refletir sobre essa pergunta, se o coronavírus é democrático ou ele fortalece a desigualdade. E aí eu me lembrei, de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, e ele escreveu uma obra que ela é interessante para a gente refletir esses questionamentos iniciais. Então, o Jean-Jacques Rousseau era um filósofo suíço, nasceu e morreu em 1712 a 1778, seu discurso sobre a origem dos fundamentos da desigualdade entre os homens. Esse é o livro propriamente dito, publicado em 1755. Ele respondeu a seguinte pergunta, ou melhor, ele queria demonstrar como o mal aparece na história, como a gênese histórica da desigualdade. Então, como isso se efetiva? Então, o coronavírus, em tese, seria um mal, para a gente entender, mas existem outras correlações. Então, nós não iremos aqui dizer que ele resolveria o problema do vírus socialmente falando, Mas assim, pessoal, ele vai falar de um homem natural, de um estado de natureza. A galerinha da época dele e tal falava muito sobre isso, o Hobbes e outros mais, sabe? Mas a ideia inicial aqui é entender, como funciona a desigualdade, tá certo? Então é isso, o autor ele fala sobre essas coisas e ele vai dizer que existe duas desigualdades, a desigualdade natural e a desigualdade social, A grosso modo, a desigualdade natural, pessoal, ela está restrita, no caso dos indivíduos, às próprias questões de tamanho, de cor, peso, sabe? Essas situações que ele vai dizer que todo indivíduo, naturalmente, ele tem essa desigualdade. Não tem como não existir essa desigualdade natural, A desigualdade natural nas origens das sociedades, porque que fique claro, pessoal, toda sociedade ela é desigual em relação a outras sociedades, Então não tem como ter uma sociedade igual a outra. Então, naturalmente, essa é uma questão muito bem resolvida, não é isso? Então, assim, aqui na região nós temos um clima, nós temos uma vegetação, mesmo que, se você for estudar as origens de cada cidade, você vai ver que tem uma desigualdade que é restrita a essa questão da natureza. A desigualdade social, pessoal, é relacionado como a manipulação, isso nas origens, como o Rousseau falava. Então, como as pessoas manipulavam a natureza,
a metalurgia, a agricultura, né, entre outras coisas, vai diferenciar as pessoas. Esses conhecimentos que eram repassados dentro de grupos específicos gerava uma desigualdade. Tinha pessoas que sabiam fazer um ofício e outras não. Isso é também muito tranquilo de entender, porque isso está relacionado com a questão das origens. Lá, né, ele escreve esse livro olhando para os homens primitivos, mas nos alertava que a gente não podia levar o tempo atual, vamos dizer assim, para ler, os valores do tempo atual para ler as coisas do passado. É uma dificuldade muito grande. Você não pode entender determinadas coisas que aconteceram no passado sem, né, quer dizer, se desvincular do mundo atual. Mas isso não quer dizer que os valores do mundo atual são os certos e o do passado não eram tão certos. Então, por favor, que fique claro. Então, pessoal, isso funciona dessa forma. O Rousseau, ele vai falar da origem da desigualdade, tá certo? Ele vai dizer que essas duas desigualdades estão relacionadas com a própria propriedade privada. Eu vou falar rapidamente como vai surgir esse conceito aí, tá certo? Porque o objeto dele também é explicar essa saída do homem natural para o homem social, né, organizado e assim sucessivamente. Então, pessoal, é o seguinte, ele dizia que tinha o homem estado de natureza, que não usava a razão, nem tinha consciência da cultura, vivia feliz, sabe? Vivia, comia, se alimentava, vivia. E aí, isso em grandes grupos, né? Um monte de pessoas, vamos chamar assim, de forma muito tranquila. E um belo dia começa a existir a escassez. Então, com a escassez, os grupos que eram grandes começam a subdividir para procurar a água, alimento, né, um local melhor para se reproduzir, né, para continuar o que naquele espaço natural era conquistado. Então, com o tempo, eles se afastam, e isso vai durar muito tempo, a procura de novas formas de se alimentar, né, de outras fontes, outros lugares para beber água e assim sucessivamente. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a notar as diferenças, que num lugar desse que era grande o grupo, as pessoas viviam, tinha raio, coisa parecida, aí eles mudaram de lugar, deixou de ter raio, o calor aumentou, chuva aumentou, sabe? O animal predador era outro, e eles não sabiam, quer dizer, com o tempo, naturalmente, de forma muito primitiva e embrionária, um certo conceito de cultura, porque ele começa, entende isso? Quer dizer, então ele vivia comendo, se alimentando, né, se reproduzindo, bebendo água, mas com o tempo ele vai precisar de sair para procurar isso. Então, quando chega num local mais adequado, um novo local, há um ser que vai dizer: eu sou dono dessa terra, ele cerca, e o outro ser vai dizer: tá certo. Então, automaticamente, aí surge a propriedade privada, e isso vai decorrer, quer dizer, o próprio Rousseau vai dizer: quer acabar com a injustiça social, acaba com a propriedade privada, porque é uma grande referência, né, para o conceito de desigualdade, pessoal. Então é o seguinte, esse primeiro momento é um momento de não violência, né? Então, outro grupo vai procurar também alimento, vai sair em outra direção, quando menos espera, encontra um local para também viver lá, tal e tal. O que é que vai acontecer? Os dois grupos irão
fight, irão brigar, usar a violência, vão dominar, vão tentar conquistar pela violência aquele espaço de bem-estar, né? De comer, de se alimentar e assim sucessivamente. Um outro grupo que sai, tá certo? Vai chegar e no lugar de ter os fights, né? Eles vão fazer alguns acordos de limites. É porque, pessoal, as grandes cidades do mundo, elas estão próximas a rios, né? Porque a água é uma condição de vida. Então, esses seres que eu estou aqui descrevendo para explicar esse conceito do Rousseau, então esse terceiro momento vai ter o quê? Vai ter um certo acordo com limites naturais. Olha, da beira do rio até tal canto é meu espaço. Da margem, da beira do rio para até tal outro canto é teu. E isso há uma certa trégua da violência anterior. Mas só que esses limites naturais também, né, sofre a força e o poder da natureza. Um raio cai, diminui a margem do rio e aí começa a nova violência. E por último, pessoal, vai um grupo que também vai buscar novas condições e esse grupo eles conseguem observar que não é com violência, não é delimitando, vai surgir um conceito de moralidade, pessoal. Então a ideia de limite vai ser mensurado, sabe? Quer dizer, vai existir leis, existir normas, não vai precisar mais a utilidade da força para dizer que aquele espaço era da pessoa, porque vai ter um registro, vai ter um lugar para registrar. Não vai precisar de muitos filhos, as famílias, para proteger a faixa de terra, né? Porque só vai precisar do advogado ou advogada. Mas isso é para vocês entenderem, pessoal, que foi a saída desse estado de natureza para esse estado social, organizado. Então, a sociedade civil, quer queira ou não, ela vai ser sustentada por esse conceito de propriedade. Então, é isso, pessoal. Lógico que com o tempo as propriedades irão se transformar, o conceito de propriedade vai ser outro, não só a questão da coisa imóvel, da terra. Hoje a propriedade é informação, é intelectualidade, essa coisa toda, sabe? Conhecimento. Então, isso é para vocês entenderem que com o tempo as famílias, os grupos sociais não vão mais conseguir passar ofícios para os seus membros futuros. E por isso a necessidade de uma mecânica social para fazer com que essas pessoas passem a ter ofício. Por isso, hoje nós vivemos algumas coisas que como o Edgar Morin fala, a hiperespecialização do conhecimento nessa pós-modernidade. Então, assim, o vírus, ele necessariamente ele vai, né, se efetivar dentro desse contexto social. Não é só a idade máxima, não é só uma condição de higiene, sabe? Tem essas relações aí. Então eu posso afirmar que não há essa questão de dizer que o vírus é democrático, atinge a todas as pessoas. Em tese, isso é verdade, mas como essas pessoas se organizam, aí sim que é definidor dessas situações, sabe? Então nós vivemos esse grande momento. Eu queria somente trazer essa pequena reflexão, né, e desejar a vocês, nesse momento de afastamento social, muita saúde, paz, e eu desejo de coração isso, pessoal. Felicidade e beijo no coração.